Vamos lá para mais um áudio de auto-hipnose. Eu peço que você tenha a garantia de que ninguém vai te incomodar nos próximos minutos. Esteja num local confortável e vamos lá. Primeira coisa, respira fundo. Respira fundo uma vez. Respira fundo mais uma vez, ainda de olhos abertos. Isso, muito bem. E respira fundo mais uma vez. E quando você soltar o ar, você pode fechar os olhos. Isso, muito bem. Agora eu quero que você se imagine na sua cama. Aquele dia preguiçoso, talvez um domingo de manhã, talvez um final de semana, um feriado. Aquele dia preguiçoso, você não tinha nada para fazer. Se imagina na sua cama. Eu quero que você agora traga para a consciência aquele relaxamento que você tinha aquele dia. Traga para a consciência todo aquele relaxamento. Lembre-se de quão pesado estava o seu corpo naquele dia preguiçoso. Isso, muito, muito bem. E lembrando daquele relaxamento, eu gostaria que você trouxesse todo ele, o relaxamento, para suas pálpebras agora. Se permita deixar suas pálpebras completamente relaxadas, completamente pesadas. E trazendo esse relaxamento para suas pálpebras, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer um pequeno teste, tentando abrir sem conseguir, mas apenas um pequeno teste. E esse teste você só vai fazer quando você tiver certeza que os seus olhos simplesmente não vão se abrir. Não porque eu quero, mas porque você se permitiu ficar nesse estado de relaxamento. Então, a partir de agora, quando você tiver certeza absoluta que seus olhos não vão se abrir, você vai fazer um só pequeno teste, tentando abrir sem conseguir. Eu vou dar alguns segundinhos de silêncio aqui e você vai fazer apenas um teste. E se não der tempo, quando eu voltar a falar, tá tudo bem também. Apenas se permita deixar completamente relaxado suas pálpebras. Isso, muito bem. Se você fez ou se você não fez o teste, tá tudo bem. Tá tudo bem, apenas mantenha o corpo relaxado. E agora foque nesse relaxamento que você tem agora aí, seja na sua poltrona, seja na sua cama, onde quer que você esteja. Foca nesse relaxamento e traga todo esse relaxamento que você está sentindo agora, leva lá pro topo da sua cabeça, lá para cima. Isso, muito, muito bem. E agora, imagina que você está no teu chuveiro, na sua temperatura ideal, na temperatura que você gosta. E conforme essa água do chuveiro bate na sua cabeça, ela vai trazendo relaxamento. Então ela vai trazendo relaxamento conforme ela escorre, vai trazendo relaxamento para sua testa, vai trazendo relaxamento para sua bochecha, para sua mandíbula, para o seu pescoço, para os seus ombros. Eles vão ficando completamente relaxados. Esse relaxamento também percorre agora seus braços, seu antebraço, seu tórax, o seu abdômen, vai também para o quadril, para as coxas, para as pernas. E se permita que esse relaxamento vá até a ponta do dedão do seu pé. Muito bem, você está indo muito, muito bem. Qualquer barulho que você ouvir aí, só faz você focar ainda mais na minha voz. E quanto mais você foca na minha voz, mais relaxado você fica. Muito bem, maravilha. Foque toda a sua atenção na sua mão direita agora. Toda a sua atenção vai para sua mão direita. Porque daqui a pouco eu vou pedir para você fechar com toda a sua força a mão direita. Em 3, 2, 1, agora. Fecha com toda a sua força a mão direita. Um pouquinho mais forte. Um pouco mais, que eu sei que você consegue. Agora segura. Segura, segura. Isso, segura mais um pouquinho. Isso, muito bem. Agora solta e sente o relaxamento subindo pelo seu braço direito e percorrendo todo o seu corpo. Muito bem, você está indo muito, muito bem. É isso aí. Em algum momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, vai ser o sinal para você dobrar o relaxamento que você tem agora. Então, a primeira coisa, perceba o teu relaxamento. Perceba o peso corporal que você tem agora, na sua poltrona ou na sua cama, onde quer que você esteja. E percebendo esse relaxamento, quando você fechar os olhos, quando eu der o comando para você fechar os olhos, se permita dobrar o relaxamento que você tem agora. Então, abra os olhos e fecha os olhos. Isso, muito bem. 2 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Daqui a pouco, pela segunda vez,
Eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. E de novo, ao fechar os olhos, se permita dobrar o relaxamento que você tem agora. Abra os olhos e fecha os olhos. 2 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Você está indo muito, muito bem. E daqui a pouco, pela terceira e pela última vez, eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. Só que dessa vez, se permita triplicar o relaxamento que você tem agora. Talvez um relaxamento que você nunca tenha conseguido antes. Isso. Abra os olhos e fecha os olhos. 3 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Maravilha. E agora que a gente já relaxou toda a parte física, nós vamos para a parte mental. E para relaxar a parte mental é tão fácil quanto a física. Para isso, você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar na sua frente um balão. Um balão de festa. Aquele balão com gás hélio, que ele flutua. E nesse balão, ele tem uma contagem digital. Essa contagem ela vai ser regressiva de 100 até 90. Então visualize esse balão na sua frente. Quando eu começar a contar para você aqui, você imagina esse balão subindo. Ele vai começar a subir. Vamos lá. 100. Ele vai subindo, subindo, subindo. 99. Ele vai subindo e sumindo. Subindo e sumindo. 98. Ele vai ficando muito longe. Perto das nuvens agora. As nuvens começam a deixar um pouco turva a visão. 97. Vão ficando mais e mais longe. Imagina agora um vento batendo. E esse vento agora faz com que esse balão fique muito longe, a ponto de que você mal consegue enxergar. Então agora se permita deixar esses números simplesmente sumirem da sua mente. Deixa que eles vão embora. Esquece esses números agora. Muito bem, maravilha. Você está indo muito, muito bem. Agora eu quero que você imagine na sua frente uma escadaria para descer. É uma escadaria muito, mas muito segura mesmo. E eu vou contar para você. Eu vou contar para você de 10 até 1. E cada número que eu contar, se permita sentir o teu corpo descendo e relaxando cada vez mais. Vamos lá? 10. Sinta teu corpo descendo, pesando mais e mais onde você está. 9. Porque quanto mais você desce, mais você relaxa. 8. Pesando mais e mais. 7. Porque quanto mais você desce, mais relaxado você fica, mais pesado você fica. 6. Pesando cada vez mais. 5. Mais e mais relaxado, mais e mais pesado. 4. Mais relaxado ainda. 3. Bem pesado, bem pesado. 2, porque quanto mais você desce, mais relaxado você fica. E 1, muito bem. Imagine agora que você está em pé, diante de uma porta de madeira escura, uma porta antiga, com uma maçaneta de bronze entalhada com símbolos que você quase consegue reconhecer. Essa porta está dentro de você, sempre esteve. E hoje você vai abrir. Você coloca a mão na maçaneta, sente o frio do bronze na palma da mão e grita. A porta se abre devagar e você entra. A primeira coisa que você percebe é o silêncio. Um silêncio denso, um silêncio que tem peso. Você está numa sala enorme, pé direito alto, paredes cobertas, do chão ao teto, de relógios, acredite, cheio de relógios, centenas de relógios, talvez milhares. Relógios na parede, relógio de bolso, ampulhetas, cronômetros, relógio de areia, todos diferentes, mas todos com uma coisa em comum: estão parados. Os ponteiros travados, a areia suspensa no meio da queda, o tic-tac ausente. Você caminha pela sala devagar e percebe: cada relógio tem uma etiqueta pendurada. Você se aproxima do primeiro e lê. Naquele relógio está escrito o nome de algo que você adiou. Você se aproxima do segundo e também lê, e é outra coisa que você também adiou. Você caminha pela sala, olhando relógio por relógio, e começa a entender. Cada relógio parado é um momento da sua vida que você congelou. Um sonho que você empurrou para depois, uma ligação que você não fez, uma decisão que você adiou. Um projeto que você começou e simplesmente abandonou, uma conversa que você fugiu de ter.
E você sente uma coisa apertar agora no peito, porque você percebe o tamanho dessa sala. Você criou uma sala inteira só para guardar o tempo que você não viveu. E continua caminhando até chegar no centro dessa sala agora. E no centro existe uma cadeira. Uma cadeira simples. E sentado nela agora, uma figura encolhida, com a cabeça baixa. Você se aproxima e reconhece. Essa figura é você. A parte de você que ficou presa nessa sala. A parte que toma conta dos relógios parados. A parte que segura tudo. Você senta no chão agora, na frente dessa pessoa, e pergunta: por que você está aqui? Essa figura levanta o olhar e você vê o cansaço nos olhos dela. Ela responde devagar: eu estou aqui porque eu estou te protegendo. Você fica em silêncio e ela continua: cada relógio que eu paro é um lugar onde você poderia falhar. Cada coisa que eu adio é uma coisa onde você poderia ser julgado. Cada projeto que eu engaveto é um projeto onde você poderia descobrir que não é bom o suficiente. Eu não estou parando o seu tempo por preguiça. Eu estou parando o seu tempo porque enquanto está parado, está seguro. Você sente uma coisa nova subindo no seu peito. Compreensão. Você nunca foi preguiçoso. Você só está sendo protegido por uma parte de você que confunde ação com risco, que confunde movimento com exposição, que confunde também começar com correr perigo. Você olha para essa figura com calma agora e fala com ela. Você diz: eu entendi, agora eu entendi. Você fez isso por mim porque queria me proteger. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Cada relógio que você parou para me proteger também me impediu de viver. Cada momento que você congelou também é uma parte de mim que ficou no escuro. Você não me protegeu da dor, você só trocou um tipo de dor por outro. Trocou a dor de tentar pela dor de não ter tentado. Essa figura agora começa a chorar. Um choro que está sendo entendido pela primeira vez. Você se aproxima dela, coloca a mão no ombro dela e diz: a partir de agora, eu não preciso mais que você pare o tempo para me proteger. Eu cresci, eu tenho novos recursos e sei lidar com falhas, eu sei lidar com ser julgado, eu sei lidar com começar errado. E principalmente, eu sei falhar tentando. É mais leve do que falhar sem ter tentado. E essa figura agora olha para você e faz uma pergunta: mas e se eu soltar os relógios? Você vai dar conta? E você agora respira fundo e pode responder: vou. Eu vou começar mesmo sem ter certeza. Eu vou agir mesmo com medo. Eu vou me mover mesmo sem saber o resultado. Porque a vida acontece em movimento e eu quero viver de verdade. E nesse momento, essa figura se levanta da cadeira e entrega uma chave para você. Uma chave dourada, pequena, mas muito pesada, e diz: essa chave abre todos os relógios da sala. Quando você girar essa chave, cada um deles vão voltar a funcionar. E o tempo que estava parado vai voltar a correr. Então agora, quero que você pegue essa chave, sente o peso dela na sua mão, e você caminha até o primeiro relógio, coloca a chave e gira. E o relógio começa a andar. Tic-tac, tic-tac. Você caminha até o segundo relógio, gira a chave e ele também começa a girar. E você vai por relógio, pela sala inteira agora. Um a um, eles voltam a funcionar. E a sala, que estava em silêncio total, começa a se encher de som. Tic-tac, tic-tac. Como uma orquestra que estava esperando o maestro voltar. E você sente uma coisa acontecendo agora, dentro de você. Cada relógio que volta a andar, destrava algo que estava congelado em você. Uma vontade volta, uma ideia volta, uma intenção volta. Você sente o seu próprio movimento interno voltando.
E quando você termina de girar a chave no último relógio, a sala inteira está viva, funcionando, pulsando. E aquela figura que antes estava encolhida na cadeira, agora está de pé, inteira, aliviada, e te olha e diz: obrigado por ter vindo me buscar. E nesse momento, ela caminha em direção a você, e vocês agora podem se abraçar e vocês se fundem em uma versão só. A parte de você que segurava o tempo volta para você, mas com uma nova função agora. A função de te proteger, ela continua, mas agora te protege fazendo você o quê? Se mover. Porque movimento é a forma mais segura de existir. E você olha para a sala dos relógios uma última vez. Todos andando, todos vivos. E você entende. A partir de hoje, toda vez que você sentir aquela vontade antiga de adiar, você vai lembrar dessa sala. Repito, toda vez que você sentir aquela vontade de adiar, a partir de agora, você vai lembrar dessa sala. Vai lembrar que adiar é parar relógios. E que cada relógio parado é uma parte da sua vida que não está sendo vivida. E você vai agir a partir de agora, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo sem ter tudo planejado. Porque agora você sabe, começar é sempre mais leve do que carregar o peso de não ter começado. E você sai da sala, fecha essa porta atrás de você, só que dessa vez a sala não fica em silêncio. Dessa vez a sala continua viva, pulsando dentro de você, no ritmo do tempo que você optou em começar. Agora eu quero que você imagine uma escadaria na sua frente, uns 5 degraus, e eu vou te dar uma ideia agora. Vai ficar gravado no seu subconsciente. A coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é quando você age apesar do medo. E a partir de agora você sempre vai agir apesar do medo. Porque sempre que você decidiu parar, sempre que você decidiu adiar, era o medo falando mais alto. Mas a partir de agora, a coragem vai falar muito mais alto que o medo na sua vida. Sobe um degrau dessa escadaria de 5 degraus, sobe um degrau, se sentindo muito, muito bem. Respira fundo, sobe mais um degrau, 2, se sentindo muito confiante, muito ativo, muito motivado. Sobe mais um degrau, 3, se sentindo muito, muito bem e deixando todo aquele relaxamento embora. Sobe mais um degrau, 4. E mais um degrau, 5, se sentindo muito, muito confiante, muito motivado para os dias que virão, para as semanas que virão, para os meses que virão, para os anos que virão.